Fala, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Então vejam só, nas duas últimas aulas que eu dei para vocês, eu estou falando das duas últimas porque a aula 1 ela é composta por duas partes, então a parte 1 e a parte 2, que são partes assim bem puxadas, é um conteúdo novo para vocês, é um conteúdo bastante denso, vocês vão se bater um pouquinho para estudar, mas vocês sabem que vocês podem contar sempre com a minha ajuda. E essa aula que a gente vai ver aqui, ela é uma aula que parece que vai ser uma aula de exercícios, mas na verdade vai ser uma aula para que eu possa pegar coisas de teoria que eu não consegui falar para vocês ainda e discutir elas dentro do exercício. Por exemplo, eu disse para vocês na aula anterior que campo elétrico era uma grandeza vetorial. Se campo elétrico é uma grandeza vetorial, a gente vai ter que achar campo resultante em algumas situações. Então, eu coloquei aqui campo elétrico 2, por quê? Porque vai ter exercícios que a gente vai ter que achar o campo resultante. Então, eu teria que dar uma aula para vocês de campo elétrico resultante, mas eu vou aproveitar o gancho das duas primeiras partes lá e vou explicar para vocês campo resultante dentro do exercício. Eu acho que é muito mais fácil de entender. Sem falar que vocês estão no segundo ano, vocês têm uma boa noção de vetor, vocês sabem encontrar vetor resultante, então vai ficar mais simples. Outra coisa importante que a gente vai ver hoje aqui, que eu também não dei na teoria para vocês, naquela aula que eu só comentei, não fiz exercício, mas que eu vou comentar dentro do exercício, é como encontrar a aceleração de uma partícula quando a gente joga ela dentro de um campo elétrico. Então são dois tópicos de teoria que eu vou mostrar para vocês dentro dos exercícios, por isso que essa aula aqui ela se torna importante. Basicamente, o material que a gente vai usar para essa aula vai ser a lista de exercícios que vocês receberam. Então, lá junto com os meus vídeos da aula, essa listinha vai estar lá, e aí vocês vão acompanhando conforme o número que eu colocar aqui. Então, na aula anterior eu fiz o exercício 1 com vocês, e hoje a gente vai fazer o exercício 2. Então, peguem lá a listinha e vamos começar. Galera, essa questão aqui é uma questão muito bonita, é uma questão linda, é uma questão que envolve campo elétrico resultante, e a gente precisa assim, pensar para resolver, não fazer as coisas de qualquer jeito, né? Olhar, entender o que está acontecendo, saber colocar o vetor e saber dar a resposta para o sujeito lá que fez a questão. Então ele diz assim, as cargas elétricas mais Q, menos Q e mais 2Q estão dispostas num círculo de raio R, conforme representado na figura abaixo. Então eu já fiz aqui o meu círculo, já coloquei aqui a carga mais Q, coloquei aqui a carga menos Q e coloquei aqui a carga mais 2Q. O que eu não fiz aqui é representar aquele monte de vetor que está lá na figura de vocês, o E2, o E3, o E4, o E5. Eu não representei. Por quê? Porque não, a minha figura vai ficar muito poluída. Então eu prefiro explicar para vocês esse exercício com a figura mais limpa assim, tá bom? E o que ele está cobrando da gente? Ele está dizendo assim, com base nos dados da figura, é correto afirmar que o campo elétrico resultante no ponto situado no centro do círculo está representado pelo vetor? Então veja que interessante, né? Eu não tive oportunidade de falar isso para vocês na aula passada, mas agora eu posso falar. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 cargas. Se eu tenho 3 cargas, teoricamente eu tenho 3 campos, né? Um campo de cada carga. E aí, esses 3 campos são representados por vetores. Então o que a gente precisa fazer é pegar aqui no centro desse círculo e achar o campo resultante nesse pontinho aqui. Então eu quero saber, de todos os vetores que vocês têm representados nessa figura, qual é o campo resultante, qual é o campo que resulta dessas 3 cargas nesse pontinho aqui. Meus queridos, não tem fórmula mágica para você resolver essa questão. Para a gente resolver ela, você vai ter que representar aqui no centro, o campo de cada carga em separado. Uma vez que você faça isso, que você represente o campo de cada carga em separado, você vai achar a resultante desse campo ali no centro, tá bom? Então você pode começar pela carga que você quiser. A gente podia começar, por exemplo, deixa eu pensar, ó, por essa carga aqui, ó. Então ela é uma carga positiva. Eu expliquei para vocês na última aula que cargas positivas produzem um campo que a gente chama um campo de afastamento, mas é um campo que parte da carga e vai em direção ao infinito. Então, se a gente for representar o campo dessa carga aqui, nesse pontinho, você tem que colocar um campo, ó, nessa direção aqui, ó, e nesse sentido. Então, o campo, ele está apontando para fora da carga, indo para o infinito. Então, isso aqui, ó, eu vou chamar de campo 1
da minha primeira carguinha. Tudo bem? Então, esse campo é referente a essa carga aqui, ó. Até vou colocar um aqui para vocês não confundirem. Aí, eu preciso representar o campo dessa carga aqui, ó. Essa carga aqui, por exemplo, eu vou chamar ela de 2, ó. E aí, ela também é uma carga positiva, então eu também vou ter um campo se afastando dessa carga. O problema é que essa carga aqui, ó, ela é o dobro dessa. E a gente viu na aula passada que quanto maior o valor da carga, mais intenso é o campo que ela gera. Então, quando eu for representar o campo nesse pontinho aqui, ó, eu tenho que colocar um vetor maior do que o vetor que eu já representei. Então, esse aqui seria o campo dessa carga aqui, ó. Então, eu vou chamar esse campo aqui de campo 2. E aí nós temos aqui ainda a terceira carga. Então, vou chamar essa aqui de carga 3 e vou representar o campo dela. Como essa carga aqui é uma carga negativa, lembre da aula passada que eu tenho que colocar um campo que aponta para a carga. Então, o campo começa no infinito lá e vem em direção à carga. Então, o campo dessa carga aqui, ó, vai ser esse campinho aqui, ó, esse vetorzinho. Então, esse aqui vai ser o campo 3. Uma vez que você coloque os vetores que representam cada campo aqui no centro, agora eu vou ter que pegar esses 3 vetores aqui, ó, e encontrar a resultante deles. Meus queridos, né, isso aqui vocês sabem fazer, não é uma coisa nova para vocês. Então, por onde que você vai começar? Ó? Você vai começar pela vertical. Então, se você olhar aqui na vertical, nesse vetor aqui, ó, e olhar nesse vetor, esses vetores eles têm a mesma direção, só que sentidos opostos. Então, vetores que têm a mesma direção em sentidos opostos, o que que eu faço com eles? Eu subtraio. Então, se você subtraísse esse campo aqui, ó, desse campo aqui, daria um campo resultante menor que aponta na direção aqui do maior vetor. Então, eu podia dizer para vocês, ó, agora eu vou poluir um pouquinho a minha figura aí, tá bom? Mas vocês podem voltar à aula e ver várias vezes, né? Ver quantas vezes vocês quiserem. Então, preste atenção aqui, ó. Quando eu subtraio esse vetor desse, eu vou ter um campo resultante para cá, ó. Então, esse campo aqui é um campo que resulta de quem, ó? De 1 e 2. De 1 e 2. Então, esse vetorzinho aqui, ó, subtraindo esse desse, eu resulto nesse vetor aqui, tá bom? Outra coisa que eu vou fazer aqui para não confundir vocês, ó, eu vou apagar esse E3 que está aqui e vou colocar ele aqui embaixo para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá bom? Agora vejam só, o que que eu tenho? Ó? Eu tenho esse vetor e esse vetor. E esses dois vetores, eles formam um ângulo de 90 graus. Para eu encontrar a resultante desses dois vetores, lembrem, né? Que eu vou ter que fazer aqui, ó, fechar um paralelogramo, e o vetor resultante ele vai estar aqui. Mais ou menos nessa direção. Então esse aqui, ó, seria, digamos, o vetor resultante total. Então se você olhar, né, nos vetores que você tem aí na tua figurinha, qual dos vetores seria esse em azul, que é o campo elétrico resultante total? Me digam aí, olhem para mim lá. É o E1, E5, E4, E3 ou E2? Então, resposta, o campo é o E2. Então, o E2 seria um vetor que representaria todos os vetores dos campos de cada uma das cargas juntas. Então, esse aqui é o campo resultante. E o campo resultante, de acordo com a figura que vocês têm aí, seria o E2. Portanto, o gabarito correto nessa questão aqui é a letra B. Tá bom? Pessoal, só não confundam o seguinte aqui, ó. Veja, no início eu não coloquei os vetores para vocês. Eu falei que queria resolver a questão um pouquinho mais limpa. Então, esse E1 aqui, ó, não vão confundir com o E1 que está na figura que vocês têm aí na listinha. Esse E1, eu expliquei para vocês, ó, é o campo dessa carga. Esse E2 aqui, ó, esse E2 é o campo dessa carga. E esse E3 aqui, ó, é o campo dessa carga. Aí o que eu fiz? Subtraí esse vetor aqui, ó, E1 desse vetor, deu esse vetor aqui, ó. Esse vetor resultante com esse, dá esse vetor aqui. Então, esse aqui é o vetor resultante total que eu estava procurando na figura. Então, resposta letra B. Beleza? Então, isso de você representar vetor, você encontrar o vetor resultante, é bem importante. Galera, faz parte da teoria que eu não pude trabalhar com vocês na última aula. Então, é mais fácil explicar isso dentro de um exercício do que eu ficar inventando as coisas com vocês e mostrando de uma maneira um pouquinho diferente. Tudo bem? Beleza? Bom, vamos para o próximo, né? Pega lá a próxima questão.
a listinha de exercícios que vocês têm aí, e eu quero mostrar para vocês como é que a gente calcula a aceleração dentro de um campo elétrico, que eu também não pude fazer aula passada. Então, a questão 4, galera, é uma questão da Federal do Paraná. Eu dei uma adaptada nela, para poder explicar para vocês, porque tem coisas ali naquela questão que a gente vai demorar ainda para ver, então eu adaptei e deixei a questão possível de ser resolvida por conta do conteúdo que a gente já viu. Então a questão da Federal diz assim, ó, uma partícula de massa m e carga positiva Q encontra-se inicialmente em repouso num campo elétrico uniforme E. Considerando desprezível o peso da partícula, após ela entrar em movimento, é correto afirmar que... Então pensa comigo aqui o seguinte, ó. Galera, eu expliquei para vocês na aula passada o que é o CEL, certo? Então o CEL é uma sigla que a gente usa para representar um campo elétrico uniforme. Como é que eu sei que o campo elétrico aqui é uniforme? Primeiro porque eu pego duas placas, que são essas placas que tá em branco aí, carrego uma placa com carga positiva e carrego a outra com uma carga de mesmo módulo, só que negativa. Aí vai surgir um campo elétrico entre as placas que aponta da placa positiva para a placa negativa. E essas linhas do campo elétrico são linhas que você tem que ter uma separação igual para elas, porque são linhas que vão representar um campo constante. Então, ó, são linhas igualmente separadas. Quer dizer que qualquer ponto aqui dessa região que eu pegar e determinar o valor do campo, o campo vai ter o mesmo valor. Então, se eu pegasse um ponto aqui, o campo teria o mesmo valor que aqui, teria o mesmo valor que aqui e assim por diante. Então, o campo é constante na região entre as placas. Aí, o que o cara me disse? Ó? O cara me disse que ele vai soltar uma partícula positiva aqui, ó, dentro do campo. Então, ele vai introduzir uma partícula positiva ali dentro do campo. Tá bom? Ele falou que essa partícula é positiva, que essa partícula aqui tem massa m e vai fazer algumas considerações sobre essa partícula. Só que antes de ler as alternativas com vocês, eu quero que vocês me ajudem a pensar aqui, tá bom? Então, primeira coisa, meus queridos, se essa partícula aqui tem carga e ela está imersa dentro de um campo, o campo vai interagir com ela. É a mesma coisa você pensar assim, ó, eu sou uma carga gravitacional, né? Eu tenho massa. Então, sempre que eu entrar num campo gravitacional, eu vou interagir com esse campo. Por exemplo, eu estou interagindo com o campo da Terra agora. Eu tento me afastar do chão, a Terra me puxa para baixo de novo, né? Me puxa lá para o centro dela. Então, de uma maneira geral, massas interagem com campos gravitacionais. Então, quando eu coloco uma carga aqui, essa carga ela vai interagir com o campo elétrico que você tem entre as placas. Então, ela não vai ficar parada, galera. Ela não vai ficar parada. Por quê? Né? Como é que eu não sei? Então, eu expliquei para vocês que essa partícula ela vai ser acelerada dentro do campo por essa força aqui, ó, que eu expliquei para vocês na aula passada, que é a força elétrica. Então, cargas positivas se movimentam a favor do campo. Então, se o campo aponta para a direita, essa carga positiva também vai se movimentar para a direita por conta ou por ação dessa força F. Então, a força F vai ser responsável por acelerar essa carga. Então, ela vai sofrer a influência de uma força e ela vai entrar em movimento. Tá bom? Dito isso, a gente pode partir para as alternativas e ver o que a Federal colocou aí. Então, a primeira diz assim: ela se move na direção do campo elétrico, mas em sentido oposto. Pessoal, isso aqui é falso, né? Então, se ela é positiva, eu expliquei para vocês na aula passada que ela tem que se movimentar a favor do campo. Então, ela vai sempre no mesmo sentido das linhas de campo, portanto, o 1 é falso. Agora vamos lá, isso aqui é novo, hein? Isso aqui eu tinha que ter falado para vocês na aula passada e eu não consegui falar, mas a gente vai ter a oportunidade de explicar aqui dentro do exercício. Então, ela possui uma aceleração com módulo igual a Q vezes Z sobre M. Caramba, muito aluno vê esse item e fala assim, professor do céu, de onde que ele tirou essa expressão aí que dá aceleração da carga? Meus queridos, é bem tranquilo, tá bom? Então, olhem para mim aqui um pouquinho, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Veja, se o exercício manda eu desprezar a massa da partícula, a força-peso da partícula não importa, tá bom? Então, essa força F aqui, ela acaba sendo a força resultante. Então, eu podia escrever que a força resultante nada mais é do que a força elétrica. Então, é a força elétrica que está acelerando aquela partícula. Aí a gente vai precisar
da fórmula da força resultante lá do primeiro ano do ensino médio, que é uma das fórmulas mais importantes que vocês veem dentro da física, que é a segunda lei de Newton. Lembram da segunda lei de Newton? Quem lembra? Vamos colocar aqui, ó. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então, se eu chegar aqui no lugar da força resultante, eu posso trocar, ó, por massa vezes a aceleração. A força elétrica, meus queridos, é a força que eu mostrei para vocês na aula anterior, que é E vezes Q. Olha que bonitinho, ó. Se a gente pegar essa massa aqui e passar dividindo, a gente vai ter que a aceleração é E vezes Q dividido por M, que bate com aquilo que o exercício falou para mim. Então ele disse assim, ó, a aceleração da partícula é Q vezes E dividido por M. Então olha só, E é o campo elétrico, Q é a carga e M é a massa da partícula. Tudo bem? Beleza? Então tá aí a aceleração dessa partícula. Portanto, esse item aqui é um item verdadeiro. Vamos lá, próximo. Item 4. Ela se move descrevendo uma parábola. Meus queridos, como é que essa partícula aqui, ó, descreveria uma parábola? Então você colocou ela aqui, ó, com uma velocidade inicial igual a zero, certo? Então ela vai ser acelerada na direção do campo e a favor das linhas porque é uma carga positiva. Para você ter uma parábola, eu mostrei para vocês a aula passada o que tem que acontecer, ó. Se você jogasse essa partícula assim, ó, dentro do campo, tá vendo? Com uma velocidade perpendicular às linhas de força, aí essa partícula ia fazer isso daqui, ó. Ela ia lá descrever uma parábola. Mas como você não jogou assim, como você só colocou essa carga ali dentro do campo, ela vai fazer um movimento retilíneo, portanto, esse item 4 aqui é falso. 8. Como a partícula foi colocada em repouso no campo elétrico, não há força e, portanto, permanece em repouso. Então, veja, esse item também é absurdo, né? Ela não vai permanecer em repouso, ela vai interagir com o campo elétrico porque ela é uma carga, está carregada. Então, falso. E 16, a energia cinética da partícula aumentará com o decorrer do tempo. Esse 16 aqui é verdadeiro. Galera, como é que eu sei que a energia cinética da partícula aumenta? Para quem não lembra, energia cinética é uma energia associada ao movimento do corpo, ó. mv tchutchu, que a gente viu ano passado, né? mv ao quadrado sobre 2. Então, se você colocar essa partícula em repouso, o campo elétrico aplicar uma força nela, e essa força aqui, ó, agir na partícula, essa força vai transmitir energia para a partícula e essa partícula vai ganhar velocidade. Portanto, a energia cinética vai aumentar, o que deixa o item 16 verdadeiro. Então, o que a gente marcaria aqui? Marcaria o item 2, marcaria o item 16. A resposta dessa questão é 18. Beleza? Uma ótima questão aí para entender o comportamento de uma partícula dentro de um céu, tá bom? Meus queridos, vão ter outros exercícios desses, que a gente vai também fazer com vocês para revisão, mas esse aqui já é uma boa base para vocês entenderem todo o mecanismo, todo o processo. E aí, continuando na nossa listinha, vamos mais um. Isso aqui também, ó, eu precisava ter feito com vocês a aula passada, não tive tempo, mas farei agora, tá bom? É uma questão um pouquinho demorada para a gente resolver, mas eu acho que vale bastante a pena. E essa aula também, você pode assistir ela aos pouquinhos, né? Ver um exercício, ver outro, né? Vai treinar, né? Então, vamos fazer a questão 10 aí. Ela diz assim, as cargas elétricas pontiformes Q1, 20 microcoulomb e Q2, 64 microcoulomb, estão fixas no vácuo. Aí, se essas partículas aqui estão no vácuo, a constante eletrostática, que é aquela constante que é influenciada pelo meio, vale 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. O campo elétrico resultante no ponto P tem intensidade de? Então eu quero saber o campo elétrico resultante aqui no ponto P, tá bom? Ó, veja, para começo de conversa, como eu não ganhei o sinal dessas cargas no exercício, subentende-se que essas cargas aqui são positivas, né? Então essa aqui é positiva e essa aqui é positiva. Então, se não tiver nada aqui na frente, isso aqui é positivo, isso aqui é positivo. Então, eu quero achar o campo elétrico resultante aqui nesse ponto P. Pessoal, a gente só vai conseguir encontrar o campo resultante se representar os vetores campo elétrico, não tem jeito. Então pensa comigo aqui uma coisa, ó. Se essa carga aqui, ó, Q1, ela é positiva, aqui, ó, você vai ter um campo que vai apontar
para longe da carga. Um campo de afastamento nesse ponto P, porque essa carga aqui é positiva. Então o vetor campo elétrico nesse ponto P aponta para a direita. Esse aqui eu vou chamar de um campo 1, ó. Beleza? Aí nós temos o seguinte, ó. Nós temos para cá, ó, um outro vetor. Esse vetor aqui, ó, é o campo dessa carga aqui, ó. Esse aqui vai ser um campo E2. E por que eu coloquei esse campo apontando para cá? Porque essa carga também é positiva e você vai ter um campo de afastamento para cá, ó. Beleza? Então, um campo para a esquerda, um campo para a direita. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Se você não representar esses vetores aí, não tem como você encontrar o campo resultante. Meus queridos, essa distância aqui, ó, é 20 centímetros. Tudo isso aqui, ó, é 1 metro. O que sobra, então, para esse pedacinho aqui que vai do ponto P até a carga 2, ó? Sobra o restante do metro, né, que é 80 centímetros. Então, a primeira coisa que eu vou fazer com vocês aqui, eu vou dar uma arrumadinha nessas distâncias, porque aqui está centímetro, e essas distâncias precisam estar em metros. Então, olha aqui para mim, ó. Esse vetor aqui é correspondente a essa carga. Esse vetor aqui é correspondente a essa carga. Então, essa carga Q1 até o ponto P, ó, vai me dar uma distância D1. Essa distância D1 aqui, ela vale 20 centímetros. Só que 20 centímetros passando para metros é 0,02 metros. E 0,2 metros é 2 vezes 10 a menos 1 metro. Então tá aí a primeira distância, ó. Essa segunda distância aqui, ó, é 80 centímetros. Vamos colocar aqui, ó. D2 é 80 centímetros. 80 centímetros, galera, é 0,8 metros. E aí, o D2, portanto, é 8 vezes 10 a menos 1 metro. Então tá aqui, ó, essa distância que eu vou usar, essa distância que eu vou usar. Então as distâncias já estão prontinhas aí. Outra coisa importante, não sei se você reparou, é que ele deu um prefixo aqui junto com as cargas, ó, que é o micro. Meus queridos, micro é um prefixo que vale 10 a menos 6. Então, na hora que eu for fazer os cálculos do campo elétrico resultante, eu tenho que tirar esse micro daqui, ó, esse micro daqui, e colocar 10 a menos 6 no lugar. Então, aqui, essa carga não é 20, ela é 20 vezes 10 a menos 6. Essa carga aqui não é só 64, é 64 vezes 10 a menos 6. Tá bom? Então, isso aqui também é uma coisa importante. E aí, galera, para achar o campo resultante, você tem dois vetores que têm a mesma direção, só que sentidos opostos. O que a gente faz com dois vetores que têm a mesma direção e sentidos opostos? O que a gente faz com eles? A gente soma, aplica Pitágoras, subtrai. Como é que a gente encontra a resultante desses dois vetores? Então, a resultante é dada pela diferença dos módulos. Então, eu tenho que pegar esses dois vetores aqui e subtrair eles. Normalmente, quando vocês fazem isso, e vocês já fazem isso desde o primeiro ano do ensino médio, então eu não estou falando assim uma coisa inteiramente nova para vocês. Novo é vocês aprenderem nessa aula de hoje a calcular campo resultante. Isso é novo. Agora, o fato de você saber que dois vetores que têm sentidos opostos precisam ser subtraídos é uma coisa que vocês aprenderam desde o primeiro ano. Tá bom? Então, normalmente, o que a gente faz? A gente pega o maior e desconta do menor. Galera, normalmente, por conta dessa carga aqui estar mais próxima, talvez esse campo aqui seja mais intenso do que esse campo aqui, tá bom? Só que o valor da carga também influencia e a carga 2 é maior. Então eu vou considerar que esse campo aqui, ó, é maior do que esse. Então na hora que eu for subtrair, eu vou fazer assim, ó, E1 menos E2. Se eu tiver errado, o máximo que vai acontecer é eu ter um valor negativo no final. Não tem problema nenhum, tá bom? Não tem problema nenhum. Só que você escolheu um sentido negativo como base, tá bom? Então vamos subtrair os vetores. Agora, isso aqui eu não pude ensinar para vocês na aula passada, estou podendo agora. Agora eu vou precisar de uma coisa da aula passada. Como é que a gente calcula o campo, mas não usando a força junto? Como é que a gente calcula o campo usando apenas a carga-fonte? Eu mostrei para vocês na aula passada, talvez vocês lembrem, talvez vocês não lembrem, mas eu vou colocar a fórmula aqui, ó, para quem não lembra. Então o campo é K, Qzão, por distância ao quadrado. Essa carga aqui sempre em módulo. Então,
mostrei para vocês isso aqui na última aula. Então nós temos constante eletrostática, carga fonte e distância. E aí eu vou trocar aqui, ó. Então vai ficar assim, K Q1 sobre D1 ao quadrado, menos K Q2 sobre D2 ao quadrado. Tá bom? Então esse é o campo resultante. Pessoal, o exercício já acabou, né? Eu quero que vocês percebam isso. Às vezes vocês brigam muito com o professor de física, né? Vocês falam, nossa, professor, olha o tamanho desse exercício, olha que complicado que ele é. Mas veja que interessante. Se você aprendeu a colocar esses dois vetores, a representar eles aqui, e sabe que calcula o campo assim, daqui para frente é só matemática. Tá bom? Então você tem que ver que se a tua dúvida na teoria da física, você achou o exercício difícil porque a matemática era muito complicada para você. Porque, galera, não vou falar mais nada de física para vocês, é só continha o restante. Então olha o que eu vou colocar no lugar desse K ali, ó, 9 vezes 10 a nona. Olha o que eu vou colocar no lugar da carga 1, ó, 20 vezes 10 a menos 6. Tá bom? Expliquei para vocês que tem um micro, então 20 vezes 10 a menos 6. E distância 1, eu vou abrir parênteses, ó, tá aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 1, fecha parênteses, ao quadrado, menos o K, 9 vezes 10 a nona. A carga 2, ela vale 64 vezes 10 a menos 6. E aqui a distância, ó, 8 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Então troquei, ó, K, carga, distância. K, carga, distância. Vamos fazer as continhas. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, ó, é 9 vezes 20. 9 vezes 20, galera, dá 180. Repete a base e soma os expoentes. 9 com menos 6, 3. Aqui embaixo, bem fácil, ó. 2 ao quadrado, 4. 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 3. Ou melhor, desculpe, 10 a menos 2, né, professor? Tá ficando louco. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 9 vezes 10 a nona. Aqui, ó, eu não vou fazer essa continha, não vou multiplicar 9 por 64. Vocês já vão entender por quê, ó. Eu vou colocar aqui, ó, 64 vezes 10 a menos 6. E aqui embaixo, ó, 8 ao quadrado, 64. E 10 a menos 2. Então vamos terminar agora a continha, ó. Campo resultante vai ser... Pessoal, 180 dividido por 4 vai dar 45. Repete a base, subtrai os expoentes. 3 menos menos 2... 5. Menos. Olha por que eu não multipliquei aqui, ó. Porque, como apareceu 64 embaixo, ó, eu vou poder passar a vara no 64. Fica bem mais fácil de fazer a continha. Então, eu vou repetir o 9. E aí, ó, aqui, você vai ver que vai ser o mesmo tratamento. Então, ó, 9 menos 6 dá 3. 3 menos menos 2 aqui também vai dar 5. Então, 45 menos 9, isso aqui vai me dar 36 vezes 10 à quinta. Então, 45 menos 9 é 36, o 10 à quinta eu repito. Colocando isso aqui em notação científica, 3,6 vezes 10 à sexta. E a unidade de campo, Newton por Coulomb, o que me dá como gabarito letra B de bola. Tá bom? Não fiquem bravos comigo, né? Não fiquem bravos comigo. Eu sei que é uma questão puxadinha, eu sei que a aula gravada é tudo diferente, né? A gente sabe tudo isso, a gente tem sensibilidade para essas coisas. Mas, meus queridos, né, isso existe, é importante para a gente, em algum momento, né, é importante. E vocês sabem que vocês podem contar com a minha ajuda quando vocês precisarem. Então, me manda um WhatsApp, me manda lá um recado no grupo que eu vou ajudar vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.